Boa noite para todo mundo, eu sou Fernando PR. Eu não sei se você já participou de uma das nossas aulas aqui. A gente tem feito um grande intensivo com várias aulas, com temas diferentes, desde o mês de agosto e a gente vai até o mês de novembro, finalzinho de novembro, fazendo essas aulas mais intensivas em temas diferentes. Todas as aulas que foram feitas nesse período foram lá para o nosso YouTube, então visita o nosso YouTube se você não chegou por ele, tá? Que é o Você Essencial. Nós temos algumas playlists com várias coisas que eu acho que são bem interessantes, de temas diferentes. Se você chegou aqui convidado por alguém, entre em contato com essa pessoa depois para ela conversar com você. E se você chegou nesse vídeo porque alguém te enviou, agradeça essa pessoa, entre em contato com ela, conversa mais um pouquinho com ela para ela te explicar mais coisas. Eu tenho uma história, né? Eu sou professor de yoga e a minha história com as plantas começou muito tempo lá atrás, quando a gente começou a estudar na parte do yoga, estudamos bastante a medicina da Índia, que é a Ayurveda. E eu fiz também um curso para florais de Bach. Então, eu acabei estudando um pouquinho os florais de Bach, acabei estudando um pouquinho as plantas, na parte da Ayurveda. Tive o prazer de morar na Índia, fiquei no hospital durante um tempo estudando a medicina ayurvédica e me apaixonei por esse uso das plantas, dessa forma da gente tratar o nosso corpo. Sempre utilizei homeopatia, sempre tive um pé atrás com remédios muito sintéticos. Eles são importantes no seu momento, é legal que a gente use, mas tem muita coisa legal. E aí fui trombando, caí na aromaterapia, trombei com os óleos essenciais, a gente se apaixonou. Estamos desenvolvendo um trabalho onde o nosso principal foco é a expansão da consciência das pessoas sobre elas mesmas, sobre a saúde delas e o uso de soluções naturais para ajudar a gente a manter a nossa saúde física, mental e emocional. Vou te contar algumas coisas hoje e fico aqui aberto se você quiser conversar um pouco mais a respeito delas para que você possa conhecer, a gente conversa também ou converse com quem te chamou ou te mandou o vídeo. Legal? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre soluções naturais, sobre formas de você trabalhar com o seu corpo, a sua mente, a sua energia, através dos óleos essenciais que são extraídos das plantas. Continua sendo uma forma de trabalhar com a natureza. Para a gente descobrir aí uma vida que seja mais saudável e independente, inclusive de independência minha, de eu pegar nas minhas mãos de novo as rédeas aí para a minha saúde, ao invés de sempre colocar a minha saúde nas mãos do outro. Se você não conhece muito dos óleos essenciais, vou te contar brevemente a historinha deles aqui, que a gente fala assim, óleos essenciais, eles funcionam. As pessoas têm essa ideia de que a medicina chamada alternativa, ela não funciona. Eu não sei por que a gente chegou nisso, mas é importante a gente lembrar que todos os tipos de medicina têm o seu foco principal e ela tem uma área que ela não é tão legal. Tem algumas coisas que a nossa medicina tradicional não é tão boa para tratar. Tem algumas coisas que a acupuntura é ótima, tem outras que ela não é tão boa. Por isso que a gente tem tantas formas diferentes. Se você parar para pensar, se existisse uma única forma que conseguisse tratar todas as pessoas em todos os casos, só existiria essa forma. Se ela fosse realmente útil e sempre funcionasse. É justamente porque o ser humano é diferente e cada um de nós tem uma forma diferente de trabalhar a nossa própria saúde, nosso corpo tem limitações diferentes, é que a gente precisa de formas terapêuticas diferentes. Todas elas, provavelmente, se forem sérias, funcionam da forma correta, com a dosagem correta, seguindo as recomendações pelo tempo que foi descrito. E sempre vai ter alguma coisa no seu corpo que talvez uma forma terapêutica seja melhor do que a outra. Os óleos essenciais funcionam e você tem alguns testes simples que você pode fazer se você tiver contato com ele. Um dos mais simples, se estivéssemos aqui frente a frente, eu pingaria uma gotinha de óleo essencial de hortelã-pimenta na sua mão e ia pedir para você inalar esse óleo essencial e você ia perceber na hora que ele desobstrui, ele abre as nossas vias aéreas, ele dá uma clareada na sua mente e desperta assim instantaneamente, instantaneamente mesmo. E você ia conseguir perceber isso, eu não precisava nem te explicar sobre essa reação que a gente tem com eles. Eles são naturais, extraídos de planta, são compostos aromáticos, por isso que a gente chama de aromaterapia, porque são óleos extraídos e são óleos aromáticos. Eles são voláteis, eles evaporam com facilidade e eles são destilados das plantas ou extraídos por prensagem a frio, no caso dos óleos cítricos, por exemplo.
Eles têm uma molécula muito pequena, o que facilita com que ele entre na sua célula, vencendo a barreira da célula. Não tem muitas substâncias que conseguem fazer isso, tá? Só para você saber. Isso é uma coisa diferente. E eles levam o oxigênio, os benefícios e a saúde para dentro da sua célula. Cada óleo essencial tem centenas de compostos dentro dele. Quando a gente fala de químico, tudo é química. A água é química. Se você tomar um suco de laranja, é química. Quando a gente se refere a produtos químicos, normalmente a gente deveria dizer produtos químicos sintéticos. Esses são aqueles que a gente não gosta muito. Mas os produtos químicos naturais, que é, por exemplo, um suco de frutas, ele tem uma composição química com muitos compostos lá dentro. E os óleos essenciais têm uma variedade tão grande que eles chegam a ter 30, 40, 50 benefícios diferentes com um único óleo essencial. E para você entender o quanto ele é potente, o quanto ele é concentrado, se eu pegasse uma folha de hortelã, por exemplo, e eu fosse espremer essa folha, o que vai sair ali de óleo essencial exatamente, não seria espremendo, seria por destilação, né? Mas só para você ter uma ideia, o que vai sair dali é muito, muito pouco. A gente precisa de muita matéria-prima para conseguir ter uma única gotinha de óleo essencial. Isso faz com que ele seja extremamente potente e concentrado. Por exemplo, para você ter o mesmo efeito de você ingerir uma gota do óleo essencial de hortelã, você precisaria ingerir 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. É legal a gente entender que, por ele ser extremamente concentrado, ele é extremamente barato. Porque quando você vai usar, você usa uma gota, duas gotas. As gotas de óleo essencial geralmente custam menos de R$ 1. A grande maioria, menos de 50 centavos, inclusive, por gota, ou seja, por dose. Isso faz com que um único vidrinho dure bastante e você tenha ele para usar aí por bastante tempo. Os óleos da doTERRA são muito seguros, as pessoas têm medo de usar e é muito interessante que quem tem medo de usar produto natural não parece não ter medo de usar produtos químicos sintéticos. A pessoa compra um negócio para limpar o chão, ela não olha se aquilo é tóxico ou não. Mas aí alguém fala para ela tomar um suco de alguma coisa, ela fala, mas será que faz mal? Não, o que faz mal é aquele sintético horrível que a gente passa na nossa casa, no chão, no banheiro, na cozinha, onde for. Porque aquilo, se você for ler o rótulo dele, fala que você não pode pôr a mão. Você não deve inalar. Em caso de ingestão, procure um médico. Aquilo faz mal, aquilo é perigoso. Geralmente, um suco, uma planta, uma fruta não vai fazer mal. Lógico que tudo depende da dose, da forma de usar corretamente, tá? Dentro dessa qualidade dos nossos produtos, nós temos os sintéticos, que são a grande maioria do que a gente tem hoje. Em algum momento, nossa sociedade migrou para o sintético, é uma pena que a gente saiu do natural. Nós temos os alimentos, nós temos as coisas tópicas e nós temos um padrão de qualidade que a doTERRA criou, porque não existia esse padrão de qualidade até ela começar a trabalhar, chamado CPTG. Uma bateria de 54 testes que ela faz para ter certeza desde a plantação, desde onde tem a planta, até chegar no óleo essencial, para ter certeza que isso daí não passou por nenhum processo de enchimento, colocando corantes ou colocando qualquer coisa que não seja legal para a nossa saúde. E é por conta disso que a gente tem essa confiança de usar, de ingerir e de usar ele tópica ou aromaticamente. As plantas são colhidas no seu habitat natural, que fazem com que elas tenham o máximo da sua potência. Vários casos dos óleos da doTERRA, eles juntam, por exemplo, duas plantas da mesma espécie, ou mais, no caso da copaíba são 4, o que faz que o óleo essencial da copaíba da doTERRA use 4 espécies de árvores, ampliando os seus efeitos, os seus benefícios, do que se eles usassem apenas uma das espécies. Todas são copaíbas, todas tiveram os mesmos cuidados para você extrair os óleos, mas ao juntar, ele cria um blend, uma sinergia de famílias diferentes da mesma copaíba para ampliar os benefícios que ela tem. Então, esses testes são bastante importantes para a gente ter certeza da qualidade do que você está usando. Você vai encontrar no mercado muitos produtos, não é só o caso de óleo essencial, você sabe disso. Produto alimentício mesmo. Tem um produto que custa X, digamos que o mesmo produto, batata, custa menos da metade. Deve ter um motivo. Tá? Lembre-se que o barato, às vezes, é pela falta da qualidade. Nós sabemos disso também. Bom, você tem 3 formas básicas de usar os óleos essenciais: aromaticamente, inalando, topicamente, usando no seu corpo, e por ingestão, quando você ingere, quando você coloca lá para dentro.
O aromático, por exemplo, ao inspirar, a gente geralmente tem uma relação muito grande com o humor, com as nossas emoções. Ao inspirar, a gente atinge o nosso sistema límbico em poucos segundos, que é o centro das nossas emoções. Você muda a emoção de uma pessoa, por exemplo, se tem um cheiro mais gostoso. Quantas vezes você passou perto de alguém? Nossa, que cheiro delicioso. Muda até a sua forma de enxergar as coisas que estão à sua volta. Ou o contrário, você passa num lugar, numa estrada que tem um cheiro horrível, aquilo você tem vontade de sair correndo dali naquela mesma hora. Então você pode usar ele de forma aromática para muitas coisas diferentes. O hortelã-pimenta é um óleo que tem muitas utilizações, mas principalmente ele ajuda a refrescar o seu corpo, ele ajuda a dar uma sensação de alerta, aliviar a tensão, desconforto na sua cabeça, na nuca, ele melhora o nosso humor, ele abre as vias aéreas superiores e ele refresca, ele deixa uma coisa legal. Esses dias nós fizemos uma vitamina de mamão, banana com leite vegetal e colocamos uma gotinha do hortelã-pimenta. Fica extremamente refrescante. Ele pode ser ingerido também. Topicamente, alguns óleos, como é o caso do Deep Blue, são para uso tópico. O Deep Blue é um óleo que vai ajudar você antes ou depois da prática de esporte, para você aliviar a tensão e desconforto muscular ou nas articulações. Ele ajuda a acalmar para você conseguir, por exemplo, relaxar e dormir. Se você está com algum tipo de desconforto de ficar muito numa posição ou de carregar peso, ele é excelente para isso. Então, você pode aplicar na sua coluna, você pode aplicar na área que você está precisando. Topicamente, às vezes a gente precisa de um outro óleo junto, que é um óleo que nós chamamos de carreador. É um óleo vegetal, este que nós estamos nos referindo é essencial, ele é um óleo mais raro e volátil. Óleo vegetal é tipo azeite, óleo de coco, jojoba, semente de uva. E a gente usa ele para ajudar a espalhar o óleo na sua pele, para melhorar a absorção do óleo essencial, por ser volátil ele acaba evaporando, e também se você tem uma pele mais sensível, para proteger a sua pele. Por ingestão, quando a gente ingere os óleos, somente óleos que têm uma qualidade para ingestão. Não estou falando isso para dizer para você que você precisa usar este que a gente está falando hoje, que é o da doTERRA. Estou te dizendo que no mercado existem óleos que, quando você for olhar o rótulo dele, está escrito tópico e aromático. Então, aquele não foi feito um óleo para ser ingerido. Então, não saia por aí depois dessa aula pensando em ingerir qualquer óleo. A gente está falando sobre os óleos que têm uma certificação e autorização da Anvisa e da Covisa para poder ser ingeridos. Legal? O On Guard é um óleo fantástico. Você poderia, por exemplo, colocar ele para fazer um suco, para fazer uma vitamina. Você pode cortar algumas fatias de maçã, pôr um pouco de água e uma gotinha de On Guard, que fica delicioso. Nós vamos falar um pouquinho da qualidade de cada um deles já já. Começando falando dos benefícios, né? Eu vou dividir eles um pouquinho em benefício físico e emocional. Daria para fazer uma aula de cada um desses óleos, nós vamos fazer um grande resumo. Aqui é importante que você entenda o A de aromático, o T é de tópico, I de ingerível, S de diluir em peles sensíveis. Então, este é um óleo que eu poderia usar das 3 formas, e se eu fosse colocar numa pessoa que tem uma pele sensível, é legal diluir um pouquinho. Ele é o óleo do coração exultante, o peppermint. Os benefícios físicos dele, entre muitos, resumindo, ele dá um suporte muito legal para o seu sistema respiratório e digestivo. Ele alivia quando você come, está mais assim, precisa melhorar o processo digestivo. Ele alivia desconforto muscular ou sensação de tensão na cabeça. Excelente para passar aqui quando você está sentindo aquele peso, para dar um alívio. E ele é muito refrescante. Emocionalmente, ele ajuda você a diminuir sentimentos de tristeza profunda. Ele traz foco e clareia sua mente. Ele é revigorante e alivia a dor emocional. Óleo de hortelã-pimenta, uma gotinha na mão, quando você começa o dia ou logo depois do almoço, para te trazer aquela acordar e despertar quando você está ficando sonolento, é bem legal. O lavanda, queridinho da maioria das pessoas, né? Também pode ser usado das 3 formas, e Nzinho para dizer que ele pode ser usado puro na sua pele. Tem óleos essenciais, algumas marcas que eles vão te dizer, nunca use puro. Os da doTERRA pode, contanto que a gente saiba o que não fazer. Não colocamos os óleos essenciais dentro dos olhos, nem pingamos dentro do ouvido, nem dentro das narinas. Crianças menores de 6 anos não deveriam ingerir os óleos, e se for usar topicamente, precisa diluir.
Gestantes e mulheres amamentando precisam de um cuidado especial, assim como os idosos. Todos os outros casos, o que eu vou te falar aqui seria tranquilo, tá? Então, a lavanda, por exemplo, ajuda a gente a aliviar a irritação da pele. Se você queima, dá aquela encostadinha numa panela, por exemplo, excelente para queimadura, para descamação do couro cabeludo, ajuda a ter uma noite de sono mais tranquila, ele é relaxante. Você pode pingar uma gotinha num óleo carreador, massagear o seu pé antes de dormir, além de hidratar ali a pele do seu pé, vai ajudar bastante a relaxar. Você pode também usar um difusor ultrassônico, colocar umas gotinhas ali, aquele que fica soltando aquele vaporzinho, que não esquenta a água, tá? E seria legal aquele que não tem filtro, que não tem um algodão dentro. Aquele filtro vai grudando todo o óleo ali e ele diminui muito o benefício do óleo essencial. Então é legal você usar o difusor ultrassônico, por exemplo, ou mesmo pingar uma gotinha na sua mão, inalar, pode passar aqui no peito, na gola da sua camisa, podia pingar uma gotinha dentro de uma bolinha de algodão por dentro do seu travesseiro, também seria bem legal. Emocionalmente, ele é o óleo da comunicação, né? Ele ajuda a gente a tirar o medo de ser visto e ouvido, ajuda a gente na expressão. Excelente para usar no seu quinto chakra, quando você precisa conversar, falar com pessoas, por exemplo. Ele traz uma sensação de paz, a gente fala que ele dá um abraço é, aromático na gente e ele acalma as suas emoções agitadas. O frankincense é o óleo da verdade, é o óleo da espiritualidade, também pode ser usado de todas as formas e passado puro na pele. Esse foi um dos presentes de Jesus, lembra? Ele ganhou ouro, mirra e o incenso. O incenso, na verdade, era o frankincense, que também é chamado de olíbano, em português. Ele é fantástico para o sistema nervoso central, para deixar ele com saúde. Ajuda na resposta inflamatória saudável. Eu não sei se vocês sabem, o nosso corpo precisa de um nível de inflamação para conseguir cuidar das coisas que ele tem que cuidar, cuidar dos probleminhas, melhorar, fazer uma defesa do sistema. Quando esse nível aumenta demais, aí você começa a ter vários pequenos problemas e alguns que podem se tornar muito sérios. Esses são alguns óleos que ajudam a ter uma resposta inflamatória num nível saudável no seu corpo. Melhora o equilíbrio, memória e a confusão mental. Excelente para pessoas que têm probleminhas ali e precisam melhorar um pouquinho a sua cognição, melhorar a sua atenção, melhorar o seu foco. Emocionalmente, ele promove sentimento de paz e bem-estar, ele eleva as nossas vibrações. Diga-se de passagem, óleos essenciais são os elementos da natureza que têm a maior faixa vibratória de tudo que a gente já conhece, de tudo que a gente conseguiu medir. Excelentes para elevar a nossa vibração em geral, mas o frankincense em especial é muito bom. Ele nos lembra da sabedoria do conhecimento espiritual. Muita gente usa aqui no sexto chakra, no alto da cabeça, na nuca, aqui na região da garganta, para trabalhar, por exemplo, meditação, concentração, para fazer as suas orações e um momento mais de introspecção. Ele abre os nossos... era para ser os nossos olhos. Está escrito os olhos. Para a verdade e trabalha a relação com o nosso Pai superior. O Breathe é o óleo da respiração. Esse não é um óleo ingerível. Ele é aromático e tópico, precisa diluir em peles sensíveis. Ele dá suporte ao sistema respiratório e ajuda em todos as questões aí sazonais, quando muda o tempo e a gente fica meio assim, esse é um óleo fantástico. Emocionalmente, ele ajuda a aliviar o medo de não ser amado, sentimentos de perda, de aflição e tristeza, e inquietação emocional, especialmente na região do seu quarto chakra, seria muito legal perto do coração para essas questões, e nas mãos, inspirando ou no seu difusor, ou mesmo num colar difusor, fantástico para a parte respiratória. O melaleuca é o óleo dos limites energéticos. Esse muita gente conhece. Hoje em dia tem até pasta de dente com melaleuca, tem aí um monte de produto de pele com melaleuca. Ele é fantástico para cabelo, unha e pele. Pode ser usado de todas as formas, pode ser usado puro na pele, e ele dá suporte ao nosso sistema imunológico, ajuda a manter a pele saudável, excelente para unhas e couro cabeludo, pode ser usado para os desafios sazonais, fazer um gargarejo, para ter um hálito saudável e fazer uma limpeza nessa região. Ele limpa e purifica também mental e energeticamente, ajuda a gente a eliminar pensamentos e pessoas tóxicas da nossa vida. Eu acho que a gente devia usar mais o melaleuca no difusor, para a gente começar a fazer essa limpeza nossa mental e emocional.
O Deep Blue é o óleo de render a dor. Esse é uma das exceções, olha, ele é tópico. Basicamente, a gente usa ele desse jeito. Existe uma forma numa pomadinha, um rolon e o olhinho para você mesmo fazer as suas diluições. Ele alivia, já falei ali atrás quando a gente falou, né? Tensões, músculos, tendões, dá uma leveza e bem-estar, pode ser utilizado antes ou depois das práticas esportivas. Mas emocionalmente, ele ajuda a equilibrar as emoções e tensões e sentimentos de estresse. A gente fala que é o professor da dor, ele ajuda você a entender que a dor é necessária e você precisa entender ela e aceitar ela e passar pelo processo, mas mantendo o seu equilíbrio emocional da melhor forma possível. O On Guard, também comentei ali que eu falei das maçãs, lembra? Aromático, tópico, ingerível, diluir em peles sensíveis. Um dos meus óleos favoritos, eu tenho 3 que eu gosto muito, o Balance, o On Guard e o Adaptive, que é um dos últimos lançamentos aqui do Brasil. Ele dá suporte ao nosso sistema imunológico. O principal foco dele é esse, é o óleo da proteção. Proteção energética, proteção física, proteção do sistema imunitório e sistema de imunidade. O On Guard é justamente o de em guarda, de você estar preparado, protegido, né, com as guardas levantadas. Ele é excelente para desafios sazonais, para higienização de superfície, junto com o limão, por exemplo, fica fantástico. E ele melhora a qualidade do ar. Ele, emocionalmente, ele ajuda a diminuir a nossa tendência de ceder à pressão do grupo. Ele ajuda a reduzir a vulnerabilidade, ele fortalece, né, o ser. E ele bloqueia energias negativas ao redor. Ele faz um trabalho, para quem gosta dos florais, que a gente usa o walnut para criar aquela barreira energética de proteção. O Zengest é o óleo da digestão, lembrando que para a gente na medicina mais alternativa, digestão física, mental e emocional caminham juntas. Às vezes eu preciso digerir um fato, uma emoção, um acontecimento. Isso também é importante utilizar um óleo que seja para digestão. Ele dá suporte ao sistema digestivo, auxilia para digestão e eliminações. Ele ajuda você a digerir experiências da vida, recobra o apetite pela vida e aumenta a capacidade para receber novas informações e possibilidades. Tem gente que, sabe quando você lê muito e você precisa parar um tempo, digerir o que você leu para conseguir enfiar coisa nova na cabeça? Isso é o que a gente fala sobre a digestão mental e emocional. Por isso que ele abre, né, a sua capacidade, porque ele ajuda a tirar aquilo que está ocupando naquele momento. O limão é o óleo do foco. É um óleo assim fantástico, um custo-benefício maravilhoso, é um óleo muito barato e você pode usar também das 3 formas e usar ele direto na pele. Lembrando que óleos cítricos, limão, laranja, tangerina, você não deve passar e ficar exposto ao sol. Você vai para a piscina, vai para a praia, vai caminhar no sol, não é legal passar ele num lugar que vai ficar aparecendo. Passa numa parte do corpo que não vai ter contato com o sol. Ele combate emoções agitadas e inquietação, dá suporte ao sistema cardiovascular, melhora o foco e a atenção, promove um detox no seu corpo e ajuda a purificar o ar. Ele restaura a alegria, acalma medos e insegurança, alivia a tristeza profunda, é energizante e melhora o humor. Excelente uma gotinha de óleo de limão de manhã. E tem gente que tem preguiça de beber água, uma gotinha numa garrafa térmica, por exemplo, se você gostar de água morna, legal, se você gostar de gelada, legal, uma gotinha de limão ali na garrafa, de vidro ou de metal, não de plástico, óleo essencial não combina com plástico, e você vai bebendo aquela água até acabar, daí você pode usar mais uma gotinha, por exemplo. O Balance, esse é o meu favorito de todos os tempos. Ele não é um óleo ingerível, ele é um óleo aromático e tópico e pode ser usado puro na pele. Ele é o óleo do aterramento. Ele alivia a tensão muscular, desconforto na coluna, articulações. Tem gente que pensa nele só para aterrar. Ele é excelente para esses desconfortos de ombro, coluna, joelhos, lombar. Ele ajuda muito a harmonizar o jet lag, que é quando você viaja e fica com aquela diferença de fuso. Ele melhora o nosso metabolismo e a oxigenação celular. Emocionalmente, ele é legal para acalmar a nossa mente agitada. As emoções eu optaria ainda pelo lavanda, mas mente muito acelerada, o Balance é fantástico. Ele nos ajuda a reconectar com as nossas raízes, reorganizar
e assumir responsabilidade. Aquelas pessoas ficam sempre deixando para depois porque têm medo de assumir uma responsabilidade. O Balance cria as raízes para você ter a força e estrutura para fazer isso. A tangerina é o óleo da criatividade. Também pode ser usado das 3 formas e passado puro no corpo se você quiser. Ele dá apoio ao nosso sistema imunológico, todos os cítricos são bons para o sistema imunológico, nos traz alegria e é antioxidante. Algumas pessoas dizem que é o óleo da criança. Ele auxilia na digestão e manter níveis saudáveis de estresse. Se você não sabia também, um nível mínimo de estresse é importante. Nós temos uma aula sobre estresse, te convido para assistir lá no nosso canal do YouTube, Você é Essencial. Acha lá a nossa aula de estresse, eu acho que você vai gostar. Emocionalmente, ele traz alegria e estimula a criatividade. Ele ajuda a aliviar a sensação de você estar sobrecarregado de trabalho ou de tarefas do dia a dia. Ele eleva o humor, mas ele é calmante e sedativo. As pessoas acham que aquilo que estimula o humor necessariamente vai estimular a mente e o corpo da pessoa. Não necessariamente. Ele eleva o humor, mas ele é um óleo que ajuda a acalmar e é sedativo. E o copaíba, um óleo daqui do Brasil mesmo, assim como o tangerina, que pode ser usado das 3 formas. Se a sua pele, eu acho ele extremamente suave, mas pode ser que você precise de uma diluição se a sua pele é sensível. Ele é o óleo mais ligado, aqui eu deixei a aterramento, me perdoe, não é? Ele é o óleo que está mais ligado à nossa parte sistema nervoso central, excelente para a sua pele e muito legal para a parte calmante enquanto emocional. Ele é legal para aliviar desconfortos musculares e articulares, ele ajuda a manter também um nível inflamatório saudável e ele é bom para o seu sistema nervoso. Ele é calmante, ele alivia sentimentos de ansiedade e exaustão e ele ajuda a gente a níveis mais saudáveis de estresse. Ele também ajuda a gente a elevar o humor. Copaíba é fantástico. Eu queria te contar que, além dos óleos essenciais, uma das nossas paixões que a gente tem na doTERRA é o quanto a empresa é ligada em fazer um trabalho junto com as pessoas. Então, ela tem projetos sociais que começam desde o agricultor que está fazendo o trabalho, de fornecer aquilo que ele precisa para ter um trabalho legal, com qualidade, com justiça no que ele está fazendo, até outros projetos sociais, como um que tem aqui no Brasil, mais para o norte do nosso país, junto com a Childhood, que trabalha contra o trabalho infantil e o tráfico sexual infantil. O ano passado, a doTERRA doou de um óleo, tá aqui, não está na minha mão, tem um óleo da doTERRA chamado Hope, que toda a venda dele, 100% vai para os projetos sociais, e o ano passado foi doado R$108 mil para essa ONG, só da venda deste óleo, que é toda revertida para os projetos sociais. Então a gente tem o Coimpacto, que é um trabalho junto com os agricultores, ela faz parceria de forma responsável e justa com os artesãos de mais de 40 países diferentes. E eles estão sempre procurando melhorar a semente, a qualidade do solo, para que tenha um óleo essencial, uma planta com o máximo de benefícios possível. A gente tem o Healing Hands, que são os projetos sociais, e ela tem tanto financiamento para criar projeto comunitário, para melhorar a vida dessas comunidades aonde os óleos são obtidos. Os óleos da doTERRA são sempre orgânicos, não são transgênicos, não são testados em animais, e eles têm esse projeto de parceria com os agricultores. Em alguns países, a doTERRA construiu escola, tem outro que ela construiu um hospital, tem um que ela reformou uma clínica que já existia, para melhorar a saúde e a condição de vida dessas pessoas que trabalham na produção das plantas da onde a gente extrai os óleos. Aqui tem, só para você ter uma ideia, vários projetos sociais em países diferentes. A doTERRA está presente em mais de 40 países, tem projetos sociais assim incríveis, e eu te convido a assistir também uma aula que a gente tem no nosso canal sobre o Healing Hands e o Coimpacto, que eu acho que você vai gostar. Se você curtir essa ideia, quiser pensar como é que a gente faz para ter um produto da doTERRA, tem 3 formas básicas de você fazer isso. Você poderia comprar de uma pessoa que já faz parte da doTERRA, ela não queria que o óleo fosse parar na prateleira de um lugar e quem fosse vender para você não tivesse experiência com os óleos. Então, geralmente, ela é trabalhada com um consultor, que é uma pessoa que utiliza e sabe o que ele está fazendo, já estudou, já experimentou nele, e ele vai saber te orientar um pouco melhor como usar os óleos essenciais. Uma outra forma é, através de uma pessoa que é da doTERRA, você criar uma conta lá com a doTERRA. E aí você passa a comprar diretamente da doTERRA,
não tem pedido mínimo, você pode comprar o que quiser, quando quiser, já vai adquirir com descontos. E você ainda pode escolher se você quer ser apenas um usuário, só quero conhecer os óleos e usar, ou se você quer ser um consultor, que é alguém que pegou essa missão de passar isso para frente e está a fim de ajudar outras pessoas a conhecer também os óleos essenciais. E aí você pode, inclusive, receber bonificações da empresa de acordo com o volume que é movimentado ali na equipe. Eu queria te contar hoje também, fazendo esse grande resumão, do nosso plano de marketing. Eu não vou entrar em detalhes de tudo que a gente tem aqui, mas eu quero te dar uma visão geral que eu acho que é bem interessante. Uma das coisas que a gente fala é, eu, por exemplo, sou professor. Um professor é uma pessoa que a gente, nesse exemplo que a gente usa, a gente fala que a gente troca baldes por dinheiro, né? Baldes de água por dinheiro. Essa é a história de um tiozinho que morava lá num lugar e ele ia buscar um balde de água no rio e trazia para a vila todos os dias. E ele começou a perceber o seguinte, cara, eu tenho o máximo do que eu consigo ganhar aqui, que é carregar tantos baldes. Se eu quiser ganhar mais, eu tinha que carregar mais balde. E ele não tinha tempo, força física para fazer isso. Aí ele resolveu fazer o seguinte, vou construir um cano que leva essa água até lá. Vou carregar alguns baldes de água por dia, talvez por algum tempo eu tenha que trabalhar mais ou eu tenha que ganhar menos naquilo que eu estava fazendo e vou construir esse cano. Um monte de gente achou ele esquisito porque ele estava fazendo, mas no dia que o cano ficou pronto, levou um tempo, quando ficou pronto ele foi lá, abrir a torneira, pronto, enchia o balde e com muito menos tempo ele tinha um rendimento muito maior. E aí eu, como professor, um dia, assistindo essa aula, me perguntei, poxa, eu também estou trocando baldes. Eu dou aula, eu troco as minhas horas por dinheiro, e se eu quiser ganhar mais, eu preciso ter mais horas. E o dia tem um limite de horas, e eu tenho um limite físico de horas. Então, quando a gente constrói esta adutora, você consegue ter esse cano, né, essa forma de transportar a água, no caso do exemplo, a gente passa a ter menos trabalho para ter um rendimento maior. Esta é a principal ideia desta forma de empreendimento. Então a gente pergunta aqui, né? Onde você está? Você está trocando baldes ou você está construindo uma adutora? Ainda que você esteja fazendo os dois ao mesmo tempo por um tempo. Você está trocando horas por dinheiro? E como você faz para aumentar esse seu dinheiro se você precisar? E está sobrando tempo para você estar com a sua família ou fazer as suas coisas? O seu ganho é limitado pela sua condição de trabalhar. E a sua liberdade também é limitada pelo tempo que você tem que trabalhar. Uma das coisas que mais me incomoda às vezes é a minha presença geográfica como professor. Eu preciso estar ali naquele local. E se eu mudar de cidade, na outra cidade, ninguém nem sabe quem eu sou. Talvez eu precisasse recomeçar tudo de novo. E às vezes a gente pensa, eu estou ainda construindo o sonho de uma outra pessoa e não o meu. Ao construir uma adutora, você vai ter uma renda residual, que é duradoura. O progresso de ganho vai depender mais das pessoas que estão trabalhando junto na equipe do que do seu tempo em si. Você vai ter liberdade para trabalhar o horário que você quer e fazer o seu sonho e não dos outros. Esse é um dos motivos que a gente resolveu empreender com a Doterra. Uma vez que você tem uma conta com a Doterra, você passa a comprar com 25% de desconto. Então você pode apresentar para outras pessoas, compartilhar com pessoas, você não precisa ter um pedido mínimo. Existe um plano de fidelidade que, se você tiver uma compra, sabe quando cartão de crédito, você compra e você vai acumulando pontos? Mais ou menos a mesma ideia. Então, se você cria lá uma compra mensal, você vai comprando e você vai aumentando a porcentagem de cashback, do dinheiro que você recebe de volta. Depois de um ano na Doterra, você tem 30% do seu cashback. Significa que se você gastar 100, 30 volta para você trocar por produtos. Inclusive, o frete também pode ser revertido em pontos para trocar por produto. Uma das únicas empresas que tem a conversão do frete em pontos para você trocar por produtos. Você não precisa, mas você pode. E se você fizer, você tem benefícios. Muito importante que isso fique claro. Eu não sou obrigado a fazer isso, mas eu tenho benefícios se eu fizer. E esses benefícios, entre outras coisas, é justamente acumular pontos para trocar por produtos. E até mesmo, dependendo da quantidade que você compra, receber um produto gratuito todos os meses. Se você usa, mais óleo para você usar. Se você revende, óleos que você vai revender, que você pegou com pontos, 100% de lucro para você. E se você quiser dar de presente ou dar a amostra para as pessoas, legal também. Conheço até umas pessoas que falam, mas eu não quero ganhar dinheiro com isso. Aí eu te dou uma sugestão. Que tal fazer uma doação desses óleos para uma instituição de caridade que precisa, ou para um asilo de velhinhos que precisa, ou para uma família necessitada que você sabe que aquele óleo pode ajudar? Já é uma forma bem legal da gente ajudar, né?
Existem 4 formas diferentes, 4 bônus diferentes para você ganhar na doTERRA. Não vou entrar no detalhe dele, mas o importante é saber. Quando você indica uma pessoa, você já foi numa pizzaria muito boa e você depois falou para 3 amigos seus, cara, essa pizzaria é fantástica, vai lá. E o cara foi e falou, cara, adorei essa pizzaria, legal. O que você ganhou por isso? Nada. Não que precisasse, mas você não ganhou nada. E se a pizzaria chegasse para você e falasse, opa, você indicou uma pessoa aqui, que legal, vou te dar uma pizza gratuita. Não seria legal? Você receber algo por a indicação que você fez? Essa é a ideia desse bônus do início rápido. Quando você indica uma pessoa para a doTERRA e ela passa a fazer parte da doTERRA, ela cria uma conta lá, a doTERRA vai te pagar uma porcentagem. E essa porcentagem pode ser 20, 10 e 5% em 3 níveis diferentes quando você vai indicando. Eu indiquei você, você indicou um outro, o outro indicou o outro. A gente vai receber um bônus, um presente da doTERRA por ter feito essa indicação e por essas pessoas terem comprado ou feito alguma coisa lá. Como se o seu amigo foi na pizzaria, você ganhou uma pizza grátis. Um bônus de poder de 3, que foi aumentado esse bônus recentemente, teve um aumento significativo no valor que você recebe. E quando você organiza a sua equipe, você organiza o seu grupo em 3 pessoas, é uma outra forma que a doTERRA fala, nossa, desse jeito funciona muito bem, eles já sabem disso. Então eles te dão um prêmio por você estar fazendo isso. É como se você fosse organizar alguma coisa no seu trabalho ou na sua escola e o seu diretor ali visse e falasse, nossa, isso que você está fazendo é muito legal, assim funciona, vou te dar um prêmio por isso. Então você tem uma outra bonificação pela forma que você organiza a sua equipe. E ela pode ser de 250, 1.250 até R$ 7.500, dependendo de quantas pessoas você envolveu nessa organização 3 a 3. O bônus Unilevel, que tem uma grande coisa legal da doTERRA nisso, eu acho fantástico. Quando você vai indicando uma pessoa, essa pessoa indicou uma outra pessoa, vai criando níveis na sua organização. A doTERRA fez de um jeito que quanto mais abaixo está o seu nível, maior são os seus pontos. E ela deixa você reposicionar uma pessoa que você trouxe para a doTERRA em outros lugares da sua equipe. Isso faz com que, talvez você não entenda o detalhe agora, mas entenda esse pensamento. Isso tira a competição e gera mais cooperação no trabalho em equipe. Uma das nossas grandes forças é trabalhar em equipe. Então, reposicionando alguém, você ajuda as pessoas que estão na sua equipe e você se ajuda, e a pessoa que foi colocada também vai ter mais pessoas ali para auxiliá-la na equipe. Então, é um plano genial, onde você é estimulado a ser honesto, a ajudar as outras pessoas e a receber bem quem está chegando, colocando mais pessoas para ajudá-la no processo dela de uso dos olhos ou no processo dela de desenvolvimento de negócio. Só para você ter uma ideia, a partir do momento que você tem uma equipe, vai gerando um volume embaixo de você nessa equipe, você tem um plano de carreira, você tem um ranking onde você vai crescendo. E aí você tem alguns rankings diferentes, né? Por exemplo, o Elite, que é a base de todo o nosso crescimento, existem alguns rankings antes. Quando ele movimenta um volume de 3.000, a doTERRA, cada produto dela tem um valor em PVs, em pontos, tá? E aí, quando esses pontos chegam mais ou menos a 3.000, você tem mais ou menos essa renda. Quando você vai organizando a sua equipe e ajudando outras pessoas, você pode chegar a Premier, depois Silver, Gold, e você tem aqui um plano de carreira onde você pode ir aumentando o seu rendimento. Bem legal como empreendimento, não é obrigatório, eu posso ser apenas um usuário, eu posso desenvolver no ritmo que eu quiser, mas é uma boa oportunidade de empreendimento. O pessoal que entende dos negócios dizem que há mais de 20 anos a gente não tinha uma empresa desse porte chegando com uma oportunidade dessa para que a gente possa aproveitar no nosso país. Eu particularmente tenho gostado bastante. Eu acho um jeito legal da gente ajudar as pessoas, de você cuidar da sua saúde, de você desenvolver e falar mais sobre saúde, sobre coisas naturais e ainda assim conseguir uma renda que você pode completar ou que você pode até substituir a sua renda atual. E existe um último bônus, que é o bônus de liderança, que é o bônus de participação de lucro. Não vem ao caso também, mas a doTERRA pega 7,25% do lucro dela, lembrando que é uma empresa bilionária, e ela distribui isso entre as pessoas que já atingiram um certo nível e estão se dispondo a ajudar mais pessoas ali para baixo. Então é como se fosse, de novo, um presente para dizer, olha, obrigado por você fazer isso. Aliás, a doTERRA tem várias formas de fazer esse presente. Se você é apenas um usuário, ela tem um presente que é o acúmulo de bônus para você trocar por produtos. Se você é uma pessoa que está desenvolvendo como negócio, ela te dá
também os produtos, né, os pontos para trocar por produtos, ela te dá um outro presente, que são as bonificações, e quando você se torna maior, no sentido de ter mais pessoas que você ajuda, ela pensa, esse cara está ajudando mais pessoas, está causando um impacto em mais pessoas. Ela tem um outro presente, que é uma participação de lucro, que são os bônus de liderança. Se você acha interessante essa história, tem como você entrar para a Doterra, criar a sua conta, fazer a sua inscrição na Doterra, apenas com um óleo, se você quiser. Mas a gente fala que a experiência de aromaterapia é mais legal quando você tem um kit, quando você tem um grupo de óleos. E eu vou te contar uma coisa que, assim, os caras foram geniais ao escolher esses óleos para o kit. E eu vou te falar um pouquinho dos óleos, né? Esse kit, que é o nosso kit menor, que é o kit Brasil, ele vem 12 óleos essenciais de 5 ml. 5 ml são mais ou menos 100 gotas. É um vidrinho assim. E 15 ml é um vidrinho assim, para você ver a comparação deles. Tá? Então, esse tem mais ou menos 100 gotas, esse tem mais ou menos 300 gotas. Lembrando que às vezes a gente usa 3 gotas por dia no máximo. Você tem aqui óleos essenciais, olha que sacada legal. A gente fala o seguinte, quando você coloca a saúde, a doença sai. Ao invés da gente focar num trabalho de doença, a gente pode focar num trabalho de manutenção e aumento da sua saúde. Então você tem um óleo para te ajudar com o seu sono, com a sua energia, com a sua respiração ou digestão, com a sua pele. Lembra que eu estou pensando só nos físicos, mas tinha todo aquele mental que a gente comentou. Para a parte do sistema nervoso, para a parte da memória, alívio de desconfortos de articulações, para te dar mais criatividade, aliviar a tensão muscular, melhorar o seu sistema imunológico, melhorar o sistema respiratório, melhorar o seu sistema digestivo e para aterrar, criar foco e atenção. A partir do momento que você cria um estilo de vida mais saudável, com uma boa alimentação, sono, e você incorpora soluções naturais, do mesmo jeito que falar, vou acordar todo dia e vou tomar um suco de fruta. O que você está fazendo? Você está colocando fruta, vitamina C, hidratação no seu dia a dia. Se você incorpora o uso de plantas na forma de óleos essenciais, em algumas semanas você vai aumentar a sua imunidade, você vai melhorar a sua respiração, digestão, o seu sono, e a gente vai harmonizar o nosso corpo sem nem ficar pensando em qual o problema que eu tenho, e sim em vou harmonizar a minha saúde. Temos um outro kit que é o Aroma Touch, onde você tem 8 óleos essenciais, mais um óleo de coco, que é esse daqui, ó, que vem para você fazer as suas diluições, e um difusor ultrassônico, que está ali no fundo na figura, que é para você poder usar ele na forma de difusor. Uma das formas mais fantásticas que eu já encontrei. Você imagina o seguinte, você vai dormir, e vamos supor que você, sei lá, você tem lá, como a gente falou, o medo da comunicação, né, de ser visto e ouvido, você tem uma certa vergonha e tal. Então você vai dormir, você vai deixar o óleo ali durante 2, 3, 4, até 8 ou 12 horas funcionando intermitentemente, liga 5 minutos, desliga 5, ao longo da noite. Você está fazendo um processo terapêutico enquanto você está dormindo. É inteligentíssimo. Ou enquanto você está trabalhando, ou enquanto você está estudando. Nós temos um outro kit chamado Essencial para o Lar, que são 12 óleos, 11 de 15 ml e um de 5, que só é feito nesse tamanho, e um difusor ultrassônico, bem bacana. São os mesmos óleos do Kit Brasil, agora na versão de 15 ml. Os mesmos óleos que eu já citei para vocês. E nós temos um kit que é bem legal, que tem todos os produtos. Eu uso ele para te mostrar o seguinte, olha, tem uma ideia da Doterra, tem uma ideia desse processo de você trabalhar a sua saúde, que é reduzir cargas tóxicas. Lembra que eu te falei no começo que a gente faz uma limpeza e nem se preocupa com aquele sintético que a gente está usando? Imagina só, 20 anos atrás nós tivemos uma grande cisão com o natural e passamos a usar o sintético. Hoje a nossa pasta de dente é sintética, nosso shampoo, nosso condicionador, a maquiagem, o seu desodorante, o seu perfume, as vitaminas que você usa, até a nossa alimentação. A nossa ideia é voltar um pouquinho para o orgânico, para o natural e para aquilo que é feito através de plantas, de extratos vegetais. Nós temos aqui o nosso condicionador, o shampoo, um creme hidratante, creme dental, o gelzinho para dores, os nossos suplementos e, por exemplo, o nosso óleo de coco. Entre outras coisas, temos muita coisa legal e eu peço para você
falar com quem te mandou esse vídeo ou para quem chamou você, para que ele possa te contar um pouquinho mais. Saiu agora uma revista linda que tem os nossos produtos. Eu tenho certeza que se você pedir, a pessoa vai ter prazer em te mostrar também, para a gente conhecer mais os nossos produtos todos. Se você curte essa ideia, fala, poxa, mas eu queria, mas eu não sei usar o óleo, não tem problema. A gente tem todo um sistema para te ajudar a conhecer melhor os óleos. A gente tem recomendação de alguns livros que a gente sugere que você pode utilizar. Existe um aplicativo de celular que você vai usar e também te ajuda a entender um pouquinho melhor os benefícios dos óleos. A pessoa que te chamou, que te ajudou a criar a sua conta, vai te ajudar também tirando as suas dúvidas. Nós temos grupos no Telegram para que a gente possa trocar experiência com outras pessoas que também são usuários, seja da parte dos óleos e benefícios ou da parte do desenvolvimento de empreendimento. E existe também todo um material da própria doTERRA que pode te ajudar em todo esse processo. Nós temos na nossa equipe, inclusive, essas reuniões e treinamentos que a gente também faz online para ajudar você a conhecer mais desde o comecinho. A ideia principal é que você use os produtos, que você compartilhe com outras pessoas e ensine essas pessoas a fazerem a mesma coisa. E aí, cada um no seu tempo, a gente consegue melhorar a nossa saúde, espalhar uma coisa boa à nossa volta, e se você quiser desenvolver enquanto negócio, você também pode fazer isso. A gente costuma dizer que é muito legal esse trabalho em equipe, por isso eu gosto tanto dessa imagem das mãos aí, né? Essa doTERRA ela está em mais de 60 países hoje. Então, se você tem um primo que mora nos Estados Unidos, ou na Austrália, ou na Itália, ele pode fazer parte da doTERRA da mesma forma, ligado a você, e vai ter acesso aos produtos, a todos os benefícios. Nós temos, então, além desses grupos que a gente comentou, alguns e-books para ajudar você no seu conhecimento, no seu estudo. E nós temos um nosso curso gratuito da nossa equipe que você pode fazer para conhecer um pouquinho mais sobre os óleos essenciais, sobre o uso seguro, como fazer diluições, para que serve cada óleo. E você pode assistir na sua casa gratuitamente. As aulas são de 5 a 10 minutos de duração. Se você fizer 15 minutos por dia, em 3 meses mais ou menos, você acabou todo o nosso curso básico e tem condições de utilizar os óleos com bastante segurança. Além disso, a gente vai estar lá nos grupos para tirar as dúvidas, mais os nossos treinamentos todos, que vão te ajudar bastante a se empoderar no sentido de agora eu também posso cuidar da minha saúde física, mental e emocional por mim mesmo, sem depender de uma outra pessoa. E eu posso também, se eu quiser, desenvolver como negócio só para reduzir os meus custos e poder usar os óleos gratuitamente, que eu tenho certeza que você começar a usar os óleos, você vai usar mais. E aí você pode também desenvolver de uma forma para ter uma renda extra, se você quiser. Então, entre em contato com a pessoa que te chamou para a reunião, que te mandou esse vídeo. Se você tiver interesse, a gente vai adorar te contar um pouquinho mais a respeito. Essas daqui são as nossas redes sociais. Eu e a Larissa Gales desenvolvemos o Você Essencial. Nós estamos lá no YouTube, no Facebook, no Instagram. Você pode entrar em contato comigo também pelo WhatsApp ou por e-mail. E a gente vai ter um prazer aí para conversar com você e te responder. Porém, lembra de quem te chamou para essa reunião. Fala com a pessoa. Legal? Eu queria deixar aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta, seja sobre os óleos, seja sobre o desenvolvimento de doTERRA, para que a gente possa conversar agora. E se você quiser, fique à vontade. Pode ser pelo chat, pode ser por câmera, pode ser por áudio. Vai ser um prazer conversar com você se você quiser. O pessoal tá muito tímido, Fernando. Ana, dá lavando a força caixa aí, d'água Ana. dessa galera. Na verdade, tem gente que está aqui todas as lives, não tem mais nem o que perguntar, né? Porque já perguntou. Eu tô tranquila. Já perguntou tudo. Humberto, que legal, Humberto, que você gostou. Fico feliz. Conversa aí com quem te chamou para a pessoa poder te contar um pouquinho mais. Tem muita coisa legal da doTERRA e tem muita coisa legal para a gente fazer e desenvolver. Eu acho que uma das grandes sacadas de doTERRA é, independente de você quiser, se você quiser fazer isso como desenvolvimento de negócio ou não, tem uma coisa muito legal. O compartilhar não precisa ser compartilhar pelo dinheiro. Você pode compartilhar pela missão de ajudar pessoas. Eu penso assim, você usou uma coisa para a sua saúde que foi muito legal, por que não contar para uma outra pessoa? Por que não deixar outra pessoa saber? Os óleos essenciais ainda não são populares no Brasil. Tem alguns outros países que estão usando há muito e muito tempo.
No Brasil acontece que até alguns anos atrás a gente não tinha óleos com uma grande qualidade. Então as pessoas entendiam que o óleo essencial era para dar cheirinho e compravam para colocar naqueles difusorzinhos que vão na tomada, assim com aguinha, que não é muito legal, para colocar um cheirinho gostoso, tá? E aí o que acontece? As pessoas acabaram associando a isso. Óleo essencial é igual essência, é igual para dar cheirinho. Tá? Essência geralmente é químico e o óleo essencial é natural. A essência ela tem o benefício de deixar o ambiente cheiroso. O óleo essencial ele tem benefícios físicos, mentais, emocionais, energéticos para o nosso corpo. Então é bem diferente. Mas a gente não tinha essa noção. Então é legal que a gente ajude as pessoas a conhecerem e a divulgar um pouco mais sobre o que é o óleo essencial, o que ele pode fazer pela gente. Tá? E isso não precisa ser ligado a um desenvolvimento de trabalho. Pode ser, como a gente falou, pela missão. Além de mais, sabendo que a gente está investindo, né, o nosso tempo para ajudar outras pessoas de uma empresa que tem uma responsabilidade legal, social e ecológica. Então a gente sabe que a gente está fazendo bem para a pessoa que está lá produzindo os óleos, para as pessoas que estão trabalhando com essa empresa, está fazendo bem para quem está usando os óleos, e a gente ainda está fazendo bem com as pessoas que estão conhecendo e abrindo a sua mente para falar um pouquinho de saúde. Então isso para mim é a grande sacada, seja para desenvolver como negócio ou não. É a gente levar reflexão de saúde através de uma coisa natural. E uma coisa puxa a outra, a pessoa começa a usar um óleo, de repente ela pensa, poxa, eu preciso melhorar o meu sono, eu preciso melhorar a minha alimentação, porque vai ser estimulado a fazer isso. E aí você começa a fazer uma busca mais saudável para o seu dia a dia. Então é uma porta de entrada para uma vida mais saudável muito interessante, muito legal. Fiz um investimento no difusor Volo, muito bonito. Eu não tenho Volo, eu tenho o Petal, que é aquele outro modelo antigo, né? Estou super curioso dos benefícios. Tem adquirido diferentes e voltados para questões particulares. Sim, no começo a gente, eu vou te falar a mesma coisa que eu, tá? No começo a gente está muito focado nessa parte de eu preciso de um óleo para fazer isso, ou um óleo para fazer aquilo. Porque essa é a forma que a nossa mente foi treinada para pensar em relação, por exemplo, à parte mais alopática, né? Um óleo, um remédio para dor de cabeça, um remédio para o estômago. Com o tempo que você vai usando os óleos essenciais, a gente vai desapegando um pouquinho dessa forma mais direta de pensar e a gente começa a pensar naquela ideia que eu te falei. Pensa nos óleos que tem no seu kit e veja como que eu incorporo esses óleos no meu dia a dia. Porque se eu usar um para melhorar a qualidade do sono, um para melhorar a respiração, um para melhorar a digestão, um para me dar ânimo de manhã, um para me dar mais foco, eu vou harmonizar o meu corpo, independente de pensar no que está fora. É muito legal essa mudança da faixa depois. Mas todo mundo começa assim, pensando que óleo que eu vou usar para a minha coluna. Depois você começa a entender que é muito legal. Você usa um óleo que ajuda, como é o caso do Balance, né? Ele ajuda você a aterrar, mas ele alivia a dor na coluna. E você não estava nem esperando que ele fosse fazer isso, você estava passando por um outro motivo. É muito legal essa amplitude deles, né, de uso. Lavanda também. O lavanda ele dá uma descansada naquela região que você está com dor, porque o meu Deep Blue acabou, né? Então e olha, muito bom. Lavanda faz também um bem danado. A Ceci falando que vai pegar o Volo, que a névoa dele é regulável. Sim, você pode colocar mais ou menos, né? A gente pensa assim, você está bem próximo dele, num ambiente pequeno, você pode deixar uma névoa menor, o que vai fazer com que aquilo dure mais tempo. Você está num lugar maior, que tem mais pessoas, é legal você usar uma névoa maior. Isso é bem legal, é uma funcionalidade dele que é interessante. Mas isso gera um bem-estar e uma vontade de compartilhar. Exatamente, Humberto, essa é a nossa pegada, né? A gente fala disso, de você entender a missão, que é espalhar coisas boas. Existe um estudo de uma faculdade de psicologia que falava o seguinte, que uma coisa ruim a gente tem a tendência de contar para 10 pessoas, uma coisa boa a gente tem tendência de contar para 3 pessoas. E isso é muito engraçado, não sei se você já viu, né? As pessoas, você chega e fala, e aí, tudo bem? Ela começa a fazer um muro das lamentações do que não está bem. Eu até faço um convite para vocês, que eu fazia com os meus alunos de yoga. Em vez de chegar para eles e falar, oi, tudo bem? Eu falo assim, oi, me conta uma coisa boa. Porque a pessoa já estava com a boca cheia para começar a falar, não, hoje choveu, tá calor. A hora que você fala, conta uma coisa boa, ela para e fala, coisa boa? Peraí. Eu falo, como assim? Você tem que pensar para uma coisa boa?
Se eu perguntasse aí, tudo bem, tinha 10 coisas para falar, mas uma coisa boa tem que parar para pensar. A nossa mente está viciada nisso, em colocar para fora o que não está legal. E as coisas boas, aí tu não fala, mas não tem nada muito bom. Cara, você está vivo, você está respirando, você teve um ambiente legal hoje, você foi num restaurante bom, você viu um passarinho, o pôr do sol foi lindo, tudo isso é coisa boa. Porque se a gente fala, tá chovendo e tá calor, isso também não é nenhuma grande novidade, tá chovendo e calor para todo mundo. Por que a gente não pode falar que o pôr do sol foi muito bom e que o dia estava agradável? É a mesma qualidade de tá chovendo e tá calor, só que é positiva. A menos que você goste da chuva e do calor, daí é positivo também. Só tá chovendo e tá calor, né? Por que não estimular essa mensagem positiva? Isso é o legal. E aí a gente pensa, se a pessoa compra um remédio que não funciona, ela conta para 10 pessoas. Se ela compra um remédio que funciona, não vai contar para 10 pessoas. O mesmo para chá, para óleo essencial, para o que for. Você vai num terapeuta que não é bom, você conta para todo mundo. Você vai num terapeuta que é muito bom, você acaba esquecendo de contar para as pessoas se foi num terapeuta bom. Ou conta para menos pessoas. O que a doTERRA nos faz é estimular a gente a espalhar mais coisas boas para mais pessoas. Né? Vivian, quem tem problema no fígado, pode usar? Pode. Na verdade, existem poucos problemas que você não poderia usar. A questão é, e aí eu vou pedir para você conversar com uma pessoa depois, né? Aqui no ar eu não vou conseguir te falar muitos detalhes específicos, tá? Eu precisaria saber mais de você, quem é você. Nós estamos falando de uma criança ou de um adulto, que tipo de problema é esse? Tem algum outro problema junto e tal. Mas, de forma geral, a gente fala assim, todo mundo pode usar tudo, contanto que seja do jeito certo, na hora certa, na dosagem certa, tá? Então, eu diria que se a pessoa tem um problema muito sério de saúde, precisa de mais cuidado, não tenha dúvida, tá? Mas isso não significa que não pode. As pessoas me perguntam, eu sou professor de yoga, né? Quem tem tal problema pode fazer yoga? Pode. Talvez você não possa fazer esta posição. Talvez tenha um óleo essencial que não seja legal para você por aquela questão que você tem. Talvez tenha uma forma de usar aquele óleo essencial que não seja bom para você por causa daquele problema que você tem. Tá? Mas daí a dizer que você pode ou não pode usar óleo essencial, sim, pode, eu não tenho dúvida. Mas a gente precisaria saber qual é a melhor forma para você, qual é o seu caso, qual seria o melhor óleo e tudo mais, tá bom? É aquela história, a criança pode usar? Pode, mas tem detalhes, tá? Sim, começando assim, usando experiências e benefícios. Anaí, adorei a pergunta. Então, eu sou linguarudo. Contei já para mais de 20 pessoas e compartilhei as gotas dos óleos essenciais e sensação para todos. Que bom que você é um linguarudo do bem, né? E está contando coisas boas e espalhando coisas boas. Assim, a gente tivesse mais pessoas, que eu acho muito interessante. A nossa sociedade se voltou para isso, né? Você abre o jornal, está escrito lá o tiozinho que chutou um gato lá em, sei lá, na Tailândia. Meu, me interessa saber se o cara chutou um gato na Tailândia. Sabe assim? Tipo, tem 200 pessoas ajudando o gato, tem 200 pessoas alimentando os animais de rua. E tem um idiota que foi lá e chutou um gato. Mas a gente bota isso como notícia e ninguém conta para você das pessoas que estão dando comida para os gatos, que tem ONGs cuidando dos gatos e estão ajudando as pessoas, inclusive de rua, cachorrinho. Né? Isso não dá notícia, mas o cara que chutou o gato na Tailândia aparece na primeira página de algum lugar, entendeu? Então nós temos um vício para essas notícias ruins. Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer é isso, é mudar essa faixa vibratória para começar a falar coisas boas. Né? Ô Fê, eu quando comecei a utilizar o Lemon, né, eu já tomava eventualmente a fruta, né? E aí veio a orientação com o olhinho e tal, e eu fui para o médico, né, que estava me tratando, me orientando para fazer justamente uma limpeza no fígado, que era, ele falou, preciso trabalhar uma limpeza das emoções, não que estão absorvidas no seu corpo, que precisam ser expelidas, né? Então a gente vinha fazendo um trabalho desde uns 3 meses antes de eu conhecer os óleos e realmente começar a usar. E aí eu comentei, olha, eu tô com esse olhinho, vou começar a tomar, tal, meio copo de água morna de manhã, tal. Aí ele falou, nossa, isso é tudo de bom, era tudo que eu queria que você começasse a utilizar para a gente começar esse processo aí. E foi bem mesmo isso. Eu comecei a tomar,
para que eu não desenvolvesse realmente um problema físico complicado, baseado justamente nesse foco de limpar o fígado, né, vamos dizer assim, e um mês depois, tal, nós estávamos conversando novamente com esse médico, e ele falou para mim, nossa, eu te sinto diferente, você está mais tranquila, você está mais forte nas reações que você está tendo. Eu estou fazendo as mesmas perguntas que eu te fiz antes, talvez você não tenha associado, mas as suas respostas são diferentes das que você estava me dando antes, né? E ele era um médico homeopata, tal. Aí eu falei, nossa, você sabe que eu estou reparando isso? Então, realmente, o uso com os olhos, ele vem fazendo esse empoderamento, né? A gente vai se redescobrindo como ser humano, né? Um positivo. Então, é bem isso. Você vai no sistema mais positivo. Que nem hoje eu tive a chance de receber visita de pessoas que não me viam há muitos anos e o tempo todo. Mas assim que a pessoa chegou, eu percebi uma tossinha, tal, não sei o quê. Ele veio de um processo de câncer, tal, e eu só ali observando ele, né? Aí tal, aí até que eu entrei no assunto, né? Aí no que eu entrei, ele falou: ó, tô aqui, faz o teste comigo. Eu falei: posso? Sentaram, montei um blend na hora. Fiz o blend peppermint, que era o que eu tinha fácil na mão, peppermint, tal, fiz o lavanda para dar uma acalmadinha no emocional, tal. Trabalhei o frankincense, preparei ali, tal. Aí eu falei para ele: posso aplicar em você? Eu apliquei na nuca dele, né? Pedi para ele sentir o aroma, então ele primeiro fez o processo de respiração e aí a gente passou na nuca. E a tossinha estava insistindo, de tempo em tempo ele estava tendo crise de tosse. Passou uma meia hora e a gente continuou conversando e eu só esperando o resultado, né? Quietinho. Aí virou, tal, ele falou: ué, eu não tô mais tossindo. Aí eu falei: não. Aí ele: meu, além de ter um cheiro bom, me conta sobre isso. Aí ele é uma pessoa que é amigo meu e da Silvane, né? Aí eu virei para ele e falei assim: então, só para você entender, sabe quem tá comigo? A Silvane. Ele: não acredita! Aí tiramos foto, mandamos para ela brincando e tal. Olha aqui, nós estamos juntos e tal. Então ele saiu daqui maravilhado com os benefícios que o óleo tinha feito nele, porque depois ele teve que fazer um esforço aqui, que ele veio para buscar uma planta imensa que eu tinha na minha casa, que eu tinha prometido para eles levarem. Só que eles tinham que tirar do lugar que ela estava no alto. E tinha que ser ele. Ele subiu, tirou a planta, levou, não sei o quê. Ele fez: meu, eu estou amando, estou me sentindo outra pessoa. Ele falou: não, eu não estou brincando com você, eu estou falando sério. Aí ele falou: posso te mandar umas pessoas para você, de repente, orientar? Tal? Eu falei: por favor, essa é a minha vontade, essa é a minha missão. Ele: não, tudo de bom. Olha isso, você vê uma coisa tão simples e a gente consegue fazer, né? Deixa eu aproveitar seu gancho e falar duas coisas legais, né? O pessoal fala sempre da história do limão, né? Ah, eu tomava limão de manhã, que foi recomendado por alguém, tal, tal, tal. Posso substituir pelo limão siciliano, da doTERRA, tal? Pode, mas você tem que lembrar uma coisinha só, tá? A fruta tem propriedades que o óleo essencial não tem, e o óleo essencial tem propriedades que a fruta não tem, ou ela tem numa concentração muito baixa. Então, aquelas pessoas que tomam, por exemplo, limão para melhorar a parte de vitamina C, o óleo essencial não vai substituir. Então, a gente pensa, o melhor de dois mundos seria você espremer o seu limão ali e colocar uma gotinha do limão. Ou espremer a sua laranjada, a sua limonada, o que for, e colocar uma gotinha do limão. A gota do limão siciliano, o óleo essencial, vai te trazer uma série de benefícios que você precisaria de uma quantidade gigantesca de limão para ter os mesmos benefícios. Porém, o limão fruta vai te trazer alguns benefícios que o óleo essencial não tem. O óleo essencial de limão é extraído da casca do limão, não da polpa. Tá? Então é legal lembrar disso. Por exemplo, faz uma limonada e bota uma gotinha de limão. Faz uma laranjada, bota uma gotinha de limão, ou de tangerina, ou o que for. Combine. Por isso que o on guard com a maçã, né? A maçã é astringente, maçã é legal para o nosso corpo, e o on guard potencializa isso. Então, não vamos pensar em óleos para substituir alimentos, vamos pensar em óleos para potencializar alimentos. E o segundo ponto, ela falou da história da tosse, né? O hortelã-pimenta é bastante famoso por isso. Obviamente, existem 1000 motivos diferentes pelo qual uma pessoa pode estar tossindo, tá? Mas,
Para uma questão comum, que geralmente é aquela tossezinha mais alérgica, aquela tosse de mudança de temperatura, o hortelã-pimenta, você inspirar eles algumas vezes. Eu conheço pessoas que a gente estava assistindo uma aula e a pessoa estava tossindo, era uma aula de aromaterapia, o professor foi lá e falou, Tó, pingou, cheira aí, mas foi assim, 5 minutos depois a pessoa parou de tossir. Isso não significa que se ela tivesse um problema X ali para ser tratado, aquela única gotinha iria resolver o problema, mas dá uma travada ali na hora fantástica. Então ele é muito legal. Eu costumo dizer, se você tivesse que ter na sua bolsa, eu teria com certeza um On Guard e um hortelã-pimenta na bolsa o tempo inteiro, que eles vão ser legais, inclusive para você mostrar para outras pessoas. Então, nesse blend, só para terminar, esse blend eu esqueci, eu acrescentei o On Guard, porque justamente eu me preocupei com a imunidade dele e tal, mas assim, eu fiz a aula direitinho, Fê. Enquanto eu preparava, eu estava preparando na frente deles, eu perguntei, mas o que foi que aconteceu nos últimos dias? Há quanto tempo você está com essa tosse? Aí ele, imagina, começou a quarta-feira. Eu falei, mas o que aconteceu para que você de repente estivesse com essa tosse? Aí, nada. Aí a esposa dele, nada, não, acho que é mudança de tempo, tá? Eu falei, não, alguma coisa que você não conseguiu se expressar, alguma coisa que não tá legal. Eu falei, vamos pensar um pouquinho? Aí eu dei umas brincadeiras tal com ele, aí ele virou e falou, pô, você tá lendo meu pensamento? Eu falei, eu? Não. Ele falou, eu tive um problema na quarta-feira que eu não consegui ter um resultado. E realmente, depois da discussão, passado algumas horas, isso ficou para mim assim, insuportável. E eu falei, caramba, eu quero entender mais sobre isso. Eu falei, nada como ter já dei meu negocinho para eles estudarem e tal. Quer dizer, isso é que é legal, né? Você não pode esquecer os dois lados, né? O bloqueio do nosso quinto chakra, né? Então ele realmente dá uma travada. Por isso que é legal a gente ver, eliminar o que é de saúde física, pensar na parte emocional, melhorar a imunidade, ajudar a aliviar e fazer um conjunto de coisas, né? Eu vou finalizar minha gravação aqui, só para não ficar muito longa. Eu vou deixar aberto se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, tá bom? Então, gratidão para todo mundo que estava com a gente aqui. Obrigado pela paciência, pelo tempo de me ouvir, de estar aqui presente, de participar com a gente.